te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Olá, boa noite. Está começando mais um Elas, uma Conversa e Cia. Eu sou Lucilene Gittler, estou recebendo a doutora Amara mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui. E quando a doutora Amara vem, é sinal que estamos findando mais um mês. Como passou rápido esse mês de setembro, não é mesmo, doutora? Passou. Voando. Mês de setembro foi um mês maravilhoso, um mês de muitos acontecimentos e muitos eventos também. A doutora Amara tem algumas novidades para contar para nós hoje, mas nós vamos começar falando do nosso evento que nós estivemos juntas na segunda-feira, que foi o Mulheres e Negócios. E eu convidei a doutora Amara para ser moderadora. E hoje ela vai contar um pouquinho da experiência que teve, né, doutora? Como que foi estar lá com aquelas mulheres. Foi um evento muito rico. E eu sempre falo que a ambiência desses lugares é algo muito transformador. Tanto para nós que estávamos organizando, como para quem foi como participante. E muitas mulheres nunca estiveram numa rodada de negócios. Então, nós tivemos muitos feedbacks positivos de mulheres que se sentiram muito acolhidas lá, né? Pela ambiência, por estarem com outras mulheres que pensam parecido, porque hoje à tarde ainda nós nos reunimos com as minhas colegas idealizadoras e nós falávamos sobre isso. Como é importante você estar em ambiências que pensam como você, que têm o mesmo objetivo que você. Sim. Né? Às vezes a gente se sente frustrada porque, poxa vida, ninguém me apoia, as minhas amigas, né? Minha família não me apoia, minhas amigas e tal. Mas não é porque as pessoas não te apoiam, é porque elas pensam diferente de você. Então, é importante você estar em ambiências que pensam como você pensa. E o Mulheres e Negócios, ele veio com esse objetivo, com essa finalidade. Gostaria que a senhora falasse um pouco para nós como que foi a sua experiência. Primeiro, boa noite a todos que estão, né? Quem está aí acompanhando ao vivo. Para mim foi uma experiência muito maravilhosa.
até porque eu já tinha participado de muitas rodadas de negócios, mas não como moderadora. E para mim foi uma experiência muito boa e ver também aquelas mulheres se abrirem, né? Porque muitas vezes vai num ambiente desse e se fecha. E o que a gente viu lá foi uma harmonia muito boa, uma ambiência onde todo mundo participou, todo mundo estava colocando para fora aquilo que ela precisava aprender, né? Sim. Como diz, algumas foram pela primeira vez, né? Teve até uma que ficou na minha mesa, que estava gestante, e daí ela disse que agora ela não estava praticando o trabalho dela, mas que já estava se preparando para voltar à ativa, que agora ela estaria cuidando da maternidade. Então, tudo isso é muito gratificante para a gente. Você poder participar, porque você aprende e você ensina. Exatamente. Né? E o que eu vi também, né, doutora? Mulheres de todas as idades. Mulheres empresárias muito jovens e mulheres de meia idade e até de mulheres com mais experiência. E como isso é enriquecedor. Por quê? Porque todas têm sempre algo para ensinar, algo para mostrar para outra. E como é importante isso, né? Isso eu acho muito que valoriza nós mulheres, como empresárias e como mulheres mesmo. Porque você se propor a estar lá conversando, sair daquela bolha que você vive. Sim. Isso é muito importante. Se comunicar, né? De forma mais assertiva, Sim. mais perto. Exatamente. Né? É diferente de estar na mídia se comunicando ou estar em uma ambiência onde você está online. Né? Presencial é muito mais acolhedor. Sim. Vamos colocar assim, né? E todas participam e todas trocam ideias, né? Que nem teve uma mocinha também bem novinha que passou na minha mesa, que eu achei um espetáculo a forma dela, tão novinha e já desenvolvendo coisas novas e empolgada com aquilo que ela está fazendo. Então, esta pessoa, ela teve o quê? Um acolhimento e ela teve também um impulso propulsor que vai levar ela para frente. Sim. Né? Quanto mais ela aprende, mais ela vai levar. Então, assim, pessoas novas, isso é muito bom. Você olhar empreendedores novos, Sim, né? exatamente. Que eu digo assim, eu já estou na terceira idade, ainda estou empreendendo. Mas, quando a gente vê pessoas novas, isso independe de homem ou mulher, empreendendo com uma idade bem abaixo da nossa, isso é muito gratificante. E com certeza, assim como a senhora ficou feliz de ver ela lá, que ela inspirou a senhora, né? Sim. Nossa, olha que pessoa. Ela também, com certeza, ficou inspirada em ver a senhora lá. Porque eu chamo senhora, gente, porque a gente vem de uma geração que a gente aprende, né? Senhor e senhora. Mas a doutora Mara é uma pessoa super jovem, super pra cima, autoastral. Nossa, eu admiro muito, assim, porque a doutora Mara, ela é muito disposta, ela tá sempre pronta pra... Nossa, o dia que eu falei do evento, ela super pronta, vamos, e ajudando a convidar o pessoal, porque a gente teve pouco tempo, né? Se for ver, a gente teve pouco tempo para divulgar, porque o nosso objetivo era fazer ainda no mês de setembro. E graças a Deus deu tudo certo. Na última hora veio muito mais gente do que a gente esperava, mas graças a Deus deu tudo certo e foi um evento lindo. E agora já estamos lá, né, com a comunidade e também o grupo de WhatsApp para continuar movimentando essas mulheres, porque o nosso diferencial é o pós-evento, que inclusive a gente estava estruturando hoje como que a gente vai fazer essa entrega, né, toda a parte da entrega das masterclass conosco e também como que a gente vai fazer agora o pós-evento. E logo, logo teremos mais. Né? Mais movimento de mulheres. Eu sou apaixonada por isso, eu acho incrível, assim, quando as mulheres
vão e fazem, porque É. nós somos imparáveis, né? É. Exatamente. Mas a doutora Mara tem mais novidades, né? A doutora Mara tem uma novidade internacional. Conte para nós essa novidade, doutora. É que é assim, como todos sabem, né? A maioria das pessoas sabem, eu sou escritora. Já lancei meu livro em fevereiro, que é Ancestrais e Sua Vida Atual, Constelações Familiares. E fui convidada agora para fazer parte como coautora em um livro que vai ser lançado em Dubai. Então, nesse livro, eu vou estar falando um pouco da minha história, né? Vou fazer parte como escritora, co-escritora, e depois vamos para frente. Vem mais novidades por aí. E eu estou muito feliz porque eu falo assim, eu saí da ambiência do evento com todo o gás, porque eu digo que quando você faz algo pela primeira vez, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E é isso que é gostoso, né? Isso que nos faz lembrar que estamos vivos e prontos Sim. para sempre aprender. E aí, saindo dali, você já saiu com uma outra visão, porque se trocou muitas ideias, se conheceu pessoas maravilhosas, né? Pessoas que estão aí também lutando por um mundo melhor, por ser um profissional melhor. E em seguida eu recebo esse convite. Então foi uma coisa assim muito extraordinária para mim, como eu sempre digo, quem me acompanha nas redes vê que eu sempre escrevo, vida, me surpreenda, né? Então a surpresa foi maravilhosa. Ah, então foi essa semana que aconteceu tudo isso. Sim, essa semana que concretizou verdadeiramente tudo Olha isso. só, eu achei que já tinha um andamento ali, mas que bacana, que legal. Então agora recebemos aqui no Elas uma conversa e Cia, uma coautora internacional, gente. Olha só, que bacana, né, doutora? Eu fico imaginando assim toda a sua trajetória, tudo que a senhora tem de bagagem, né? E agora vivendo isso que é um sonho. É um sonho. É, como eu escrevi hoje, né, quando eu postei, é a menina que sonhava e que era tida como improvável, É, né? exatamente. Então, assim, quando aconteceu, é como se até eu mesmo fiquei, poxa, não sabia que pessoas de longe olhavam o meu trabalho. Então, isso engrandece bastante a nossa vida, a nossa carreira, né? E o nosso orgulho também, né? Ah, com Porque certeza. você vir da onde veio, né? Passar pelo que passou e conseguir superar, então isso não tem. É agradecer a Deus e seguir. Só que assim, né, doutora? Eu escutando a senhora falar e pensando. A senhora sonhou, mas a senhora foi atrás de Sim, a realizar. ação, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Não adianta você ficar pensando, planejando, sem ação, sem buscar, sem reagir. Não Sem, adianta, de forma alguma. sem levantar e correr atrás daquilo que Exatamente, você quer, né? exatamente. Você tem que ir atrás, você tem que não apenas sonhar, mas não ser apenas um sonhador, mas ser um realizador. É, e ser persistente, porque, como eu Exatamente. falo sempre, a vida bate, ela não tem dó. Não é na primeira adversidade que você vai largar tudo e não, eu não tenho sorte. Não. Não. É, você sabe que com tudo que eu passei, eu sempre tive uma força interior que me dizia assim, você vai conseguir. Eu nunca deixei isso abalar aquilo que não dava certo. Eu estruturava novamente, eu vou por aqui. De alguma forma vou conseguir chegar. E aos poucos eu fui chegando, né? Então hoje eu sou muito grata. Agora em outubro eu faço 28 anos de Porta Aberta, um instituto terapêutico. Então isso para mim é uma vitória, porque também eu ouvi de muitas pessoas
que eu não ficaria nenhum ano no comércio. Então, eu estou fechando 28 anos de porta aberta. E isso, para mim, é um grande presente de Deus. Com certeza, né? com Porque certeza. eu fiquei quase um ano com a minha porta aberta sem ter um cliente. Então, eu digo assim, que quando você persiste, você vence. Porque Deus, ele não te dá nada. Não. Como sempre eu falo. Ele não te dá nada. Então, eu fui teimosa e ele me testou. Eu fiquei um ano sem cliente. Eu fazia crochê, tricô, mas eu abria minha sala às 7 da manhã. Fechava às 20 horas, como era o horário. E eu ficava lá dentro, fazendo crochê, fazendo tricô, fazendo pintura, vendendo outras coisas. Mas eu não fechei o meu estabelecimento. Então, isso é uma trajetória que foi dolorida por um ano, mas quando entrou a primeira cliente, que até hoje é minha cliente, né? Não deixa de estar indo na clínica quando precisa. Tudo parece com aquela primeira cliente, tanto que hoje ela é muito minha amiga, né? Eu trabalhei para ela como passadeira de roupa, né? Passava as roupas dela e do esposo. E eu me orgulho muito de ser quem eu sou, sabe? Apesar de toda essa trajetória difícil, isso só prova que você conquista o que você quer. Deus te testa, se você quer realmente. Exatamente, exatamente. Hoje ainda eu estava lendo algo sobre isso. Que é muito fácil as pessoas olhar de fora e ver você colhendo os frutos. Sim. Agora, imagina quantas pessoas, né, que talvez pensam assim, nossa, ó, a doutora Mara teve sorte. Teve sorte. Mal sabe elas todo o caminho. Porque assim, eu falo sempre, como eu já falei uma vez aqui, eu já sofri de ouvir assim que eu coleciono diplomas, mas eu estudo e eu gosto do que eu faço, né? Então, eu não paro de estudar, por quê? Porque nós estamos vendo aí a neurociência o tempo todo, descobrindo coisas novas. Eu trabalho com pessoas, trabalho na área mental, como você sabe, nós estamos aí no Setembro Amarelo. Eu preciso estar preparada e bem para poder atender esses clientes. Com certeza. E além disso, a senhora é mentora, a senhora é palestrante. Então, a gente precisa estar em constante evolução. Sim. Ninguém, como que é aquele ditado que diz? Ninguém é tão grande que já aprendeu tudo e nem tão pequeno que não possa ensinar nada. E é sobre isso que nós falávamos sobre o Mulheres em Negócio. Porque tanto as mulheres mais jovens tinham para nos ensinar, quanto as mulheres de mais idade. Todo mundo sempre tem algo. E eu, assim, eu fiquei muito feliz de ver mulheres de mais experiência lá conosco, sabe? Eu achei isso incrível, achei fantástico. Por quê? Porque essas pessoas têm uma experiência de vida incrível. Eu admiro, eu sempre falo isso para a senhora, eu admiro muito a senhora por tudo que a senhora já passou. E assim, a doutora Mara, quem acompanha ela nas redes sociais sabe, ela tá lá todo dia. Ela posta vídeo, ela aparece falando. Por quê? Porque é a tua vitrine, né? Eu conheci a doutora Mara num evento e aí depois, né, sempre fomos nos conectando pelo digital. E eu fui conhecer o Instituto agora, recentemente, que inclusive quero parabenizá-la, porque é um espaço muito bonito, muito acolhedor. Quem tiver a oportunidade de estar indo lá, é um ambiente muito, muito acolhedor, sabe? Eu fiquei muito feliz de poder estar lá. E é uma porta aberta. Tá lá, sempre aberto, para quem precisar. Mas, além disso, a senhora faz todo um trabalho online também. Também. E como isso é importante, né? Porque hoje em dia o digital ele tá muito. Nós estamos vivendo uma era totalmente digital. Sim. Então, se você só ficar lá com a tua porta aberta, hoje em dia é pouco.
Você tem que estar online, você tem que estar lá com a porta aberta, Sim. mas você tem que aparecer. Tem. Isso é muito importante. Não tem como não aparecer, né? Às vezes a gente tá meio descabelado, meio coisa, mas eu penso assim, ó. O importante é aquilo que você tem para passar. Não é tanto a beleza que está atrás de você. Eu sempre falo também, assim, não é todo dia que a gente tem vontade de aparecer, É. mas é necessário. Então, assim, eu atendo pessoas do mundo inteiro. E eu vou citar aqui um caso que eu vi na internet, até cheguei a comentar, de uma terapeuta, onde ela cita que pessoas gordas não são bem-vindas com as ricas magras. Então, eu acho isso de uma extrema loucura, primeiramente, né? Porque ela pode receber vários processos pelo que ela falou. E segundo, que não é a tua gordura, a tua beleza e padrão que a sociedade quer impor que vai fazer com que você seja quem você é. Com certeza. Porque eu conheço muitas pessoas magras, bem-sucedidas e doentes mentalmente. Infelizes. Vazias, infelizes, que só têm dinheiro. Então, isso não quer rotular as pessoas, é crime. E muitas pessoas têm problemas que não conseguem emagrecer. Então, você não pode rotular. Quem sou eu, quem é você para dizer aquela é feia ou aquela é bonita? Você não está calçando os sapatos dela. Então, eu acho isso de uma extrema grosseria. É uma pessoa que se diz terapeuta, né? Porque um terapeuta verdadeiramente jamais falaria sobre isso. Na verdade, uma Jamais. pessoa humana, uma Sim. pessoa com Consenso. e Deus no coração, né? Já não faria isso, imagina uma terapeuta. Exatamente, exatamente. Né? Então, são questões assim que é o que eu digo. Muitas vezes, uma fala dessa pode levar a um suicídio. E você vai ser responsável, mesmo sem saber, que a sua fala acabou de completar a dose para aquela pessoa não viver mais. Exatamente. E nós estamos, né, no Setembro Amarelo, Sim. que é o mês de conscientização ao não suicídio, né? E nós temos casos, muitos casos no sudoeste do Paraná, né? Bastante. Na verdade, já começa ali em maio, junho, para frente, começa os suicídios, né? Isso se a gente que trabalha, que acaba acompanhando mais, a partir de maio começam os suicídios. Então, colocaram setembro, porque talvez nesse mês tenha um índice maior. Mas eu acho assim que eu digo para as pessoas, olhe nos olhos das pessoas com as quais vocês convivem. Muitas vezes as pessoas estão sorrindo, mas os olhos dela estão mostrando para você que ela não está bem. E muitas vezes você não repara. Ou você diz que o que ela está sentindo por estar recolhida é frescura, é falta de vontade, é não querer fazer, é não querer trabalhar. Nem sempre. Nós vamos ter, sim, com certeza, aqueles que são já, né, meio encostado de nascença, né, que não gosta muito de se mexer. Mas, na maioria das vezes, quando uma pessoa é ativa, quando uma pessoa fala muito de morte, nós temos que estar atentos. E nesse meio nós temos também aqueles que fazem as chantagens emocionais. Então, tudo isso é um problema mental. Tudo isso é um problema que precisa ser sanado. São dores, são feridas que estão abertas e que precisam ser tratadas. Que precisa buscar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra quando precisa.
né? Quando necessário, tomar medicação, né, Tomar doutora? medicação, É muito com importante. certeza. Eu falo sempre sobre isso, porque existem pessoas que realmente precisam da medicação, Tem. né? Claro que ninguém quer tomar remédio, Sim. mas tem momentos que é necessário. Sim, E se é necessário, tem que tomar, não tem o que fazer. sim. Porque tem que ver o grau que essa pessoa está. E você precisa de um acompanhamento conjunto. Sim, Não só psiquiatra, mas psicólogo, psicanalista, terapeuta. Buscar melhorar a dor que você carrega, sim. né? E assim, eu digo para as pessoas, vocês não estão sozinhos. A gente está ali, se precisar, liga, né? Muitas vezes as pessoas não ligam porque não têm condições, mas muitas vezes nós atendemos quem não tem condições também, porque não vamos deixar de dar a mão. Não vamos deixar de atender uma pessoa que está passando por um período terrível, tenebroso, né? Como essa semana retrasada eu tive uma moça que entrou dentro do consultório em crise e saiu de lá dando risada. Então, isso é uma benção. Sim. Ela concordou ir para um psiquiatra, porque o caso dela precisa, né? Concordou ir se tratar. Eles não têm muitas condições? Não tem. Mas eu não vou deixar de atendê-la. Então, acho que isso também tem que entrar dentro dos nossos padrões de vivência. Entendeu? Não, se você não pagar, não tem. Né? Ou aquela terapeuta que joga lá em cima e a pessoa não tem condição. Você está vendo que a pessoa não tem condição. Nós, como terapeutas, como psicanalistas, a gente precisa, como ser humano, você precisa olhar para o outro e ver realmente. Porque você vai saber se a pessoa, a forma com que ela fala, a forma com que ela expressa, a gente já vê que às vezes está passando uma dificuldade enorme. Sim. E que aquele 100, 200 a mais que você está cobrando ali vai fazer falta para ela. Né? Eu não digo vou fazer de graça. Se precisar, a gente faz. Mas cobre um pouco, não explore quando a pessoa não tem condição. Exatamente. Doutora, para eu entender um pouco a respeito assim das pessoas que cometem suicídio, elas não necessariamente são sempre pessoas depressivas, certo? Não. Porque não é somente a doença, a depressão que leva ao suicídio. É que assim, nós não temos uma comprovação de doença depressiva. Né? Uma vez se dizia que a depressão dava em adulto pelo excesso de estresse. Mas como eu explico uma depressão numa criança de 5 anos, de 4 anos? Então, nós temos aí uma boa parte espiritual também. Tá? Por que eu digo que tem? Porque quando uma pessoa, às vezes, chega lá com ideias, eu tenho pensamentos suicidas. Às vezes, eu estou parada e começo a ter pensamentos suicidas. Isso está no campo energético dela, muitas vezes. Né? A gente tem que saber, por isso que eu falo, nós temos que ter o conhecimento para você poder avaliar qual é o grau daquela patologia que aquela pessoa está tendo. E aí, às vezes, você vai lá, faz um reiki, um alinhamento dos chakras, harmonização, a pessoa sai dali, não tem mais pensamento suicida. Então, isso está na parte espiritual. E muitas pessoas confundem, dizem assim, depressão é falta de Deus. Mas também é. Porque você precisa ser completo. Se você tiver fome para manter o seu corpo, você não come? E para manter a sua alma, você precisa de oração. Nós somos um todo, nós não somos só físico. Né? Hoje é provado cientificamente, 95% do nosso DNA é espiritual. E aí? Né? Os meus pensamentos obsessivos, os meus maus pensamentos vão me trazer também coisas ruins. Então, eu preciso entender que eu sou uma frequência. E tudo que eu verbalizo diariamente, eu vou possuir. Se eu tenho uma índole má,
onde eu cultivo somente coisas ruins ou reclamações, eu vou estar sim cercado no meu plano espiritual de seres que são de baixas vibrações. E vou ter vários tipos de pensamentos, pesadelos, né? Isso acontece muito com quem tem problemas com sexualidade, né? Tem pessoas que chegam na clínica arranhadas, machucadas, e que isso aconteceu durante a noite, no sonho, né? Então, existe algo maior, que talvez muitas pessoas não concordem, mas Deus é o todo, é o supremo. E você precisa estar conectada com Ele, né? Eu tenho um grupo de oração que se chama Pérolas de Grande Valor. Então, já vai para 2 anos o meu grupo. Então, é um grupo assim que a gente passa bastante conhecimento, explica bastante, chama as pessoas, conversa com aquelas que estão com problemas. Então, eu acho que o que está faltando hoje no mundo é as pessoas serem um pouco mais caridosas consigo mesmo para Empatia. poder ser com o outro, né? Exato. Porque a palavra empata é tão bonita de falar, né? A mesma coisa é a palavra reciprocidade. São palavras maravilhosas, mas e a prática? Falar é fácil. É como dizia minha avó, palavras o vento leva. E os atos? O que você faz de social na sua vida? Qual é o seu parâmetro de olhar para o irmão que está do lado? Quais são os projetos que você tem social a qual você não ganha nada e sim colabora? Se cada um fizesse um pouquinho, o mundo seria diferente. A minha filha às vezes fala para mim, mãe, você não vai salvar o mundo. Não vou. Mas 2, 3 que eu salvar, são 2, 3 que vão salvar outros 2, 3 lá na frente e assim sucessivamente. É um trabalho de formiguinha. E se cada um fizer a sua parte. Vai mudar, Exatamente. né? Ah, mas aí tem aqueles aproveitadores. Tem, gente, tem rico aproveitador. E eu falo uma coisa, os mais bem-sucedidos são os que mais choram desconto em qualquer lugar. É os que mais têm. Entendeu? Então, isso é questão de índole. Porque uma pessoa que chora muito desconto, ela está na escassez. Ela está na escassez. Como agora no evento, ofereci para várias pessoas. Ai, mas é caro. É menos do que uma rodada de chopp. Mas eu garanto que essas pessoas que acharam caro não perdem 2, 3 rodadas de chopp à noite com as amigas durante a semana. Entendeu? Ou seja, são pessoas que não querem investir em si mesmo. Exato. Que a questão de estar, não estou condenando, que a gente também, né? Sim. Tem os nossos passeios, que nem minha festa lá, festamos, brincamos. Né? Vida social, né? Vida social. Mas eu digo assim, tem muitas pessoas que elas, para se sentirem um pouquinho melhor, elas têm que estar nessas ambiências. Porque aí elas querem ser notadas. Então, elas vão lá, elas festam, elas brincam, mas quando se trata de algo para ela enfrentar ela com ela, a sua capacidade, o seu eu, ela foge. Então, isso também é um problema. Né? Então, a gente tem que entender, como terapeuta, como pessoa, a gente tem que entender, eu não posso condenar. Só que enquanto você disser, eu quero esta taça, eu achei bonita. Ah, mas custa R$2.000. Bom, no momento eu não posso, mas logo eu vou poder. Mas eu não vou dizer, faz mais barato para mim. Você nunca vai dizer, vai ver eu falando isso. Porque eu não sei o quanto você sacrificou
para ser quem você é, para ter o teu trabalho. Exatamente. E como é difícil, né, doutora? Eu vejo muito isso, porque assim, o meu trabalho é algo novo para as pessoas ainda. Muita gente não entende. Eu fiz um investimento muito alto para ter essa profissão que eu tenho hoje. Sim. Então, assim, foi muito tempo dedicado de estudo, de formação. E, né, é aquilo que eu sempre falo, eu estou sempre buscando me atualizar, sempre fazendo curso. Essa semana ainda eu tenho mentoria eu estou fazendo uma mentoria com 2 estilistas formadas em moda. Então, assim, elas têm formação em moda e consultoras de imagem, que era algo que eu sempre quis, pela parte dos tecidos, de modelagem, para mim ter aquele que é mais, aquilo que faltava na minha consultoria para mim poder oferecer para as minhas clientes. Então, assim, acha caro? É aquilo que a senhora falou. Não é uma questão, assim, de merecimento. Eu sei o quanto eu investi, o quanto de valor financeiro, o quanto de tempo que eu poderia ter estado com o meu filho, com o meu marido, mas não, eu estava lá sentada, estudando. Foram noites e noites e noites e noites assistindo aula, indo atrás de conhecimento. E eu tô sempre buscando. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas é caro. Tá, mas e o tempo que eu busquei conhecimento? Porque o conhecimento, ninguém nos tira. Não. É o melhor investimento que a gente pode fazer. Em si mesmo. Exatamente. Só que ele custa. Ele custa tempo, ele custa valor. Eu falo sempre assim, ó. Quando você está estudando lá o primeiro ano, é baratinho. Depois, se você vem para o 2º grau, faz a tua faculdade, e depois você resolve buscar outros rumos. Quanto mais você se especializa, mais caros são os cursos. Sim, com certeza. Né? Então, a gente tem que pensar assim, sou eu que trabalho. Será que eu mereço? Ou eu não mereço? Porque muitas pessoas acham caro e não investem em si mesmo porque elas acham que elas não merecem. É exatamente isso. Nós falávamos hoje sobre isso. Como as pessoas têm dificuldade em se sentir merecedoras, Sim. né? E também foi pensado nisso, porque muitas pessoas não têm aquela espumante lá em casa e elas não abrem aquela espumante, porque elas deixam para uma ocasião especial. E a gente bebeu espumante numa segunda-feira. Sim. Por quê? Porque nós somos merecedoras, sabe? E foi exatamente com esse intuito que nós fizemos um evento numa segunda-feira à noite regado a espumante. Claro, para quem não bebia espumante, tinha água, tinha suco, mas tinha espumante. Sim. Por quê? Porque você é merecedora. Você é merecedora hoje. E isso eu falo muito para as minhas clientes. Como a gente tem essa cultura de deixar aquela roupa para uma ocasião especial. Gente, ocasião especial é hoje. Você tem que estar bem vestida, bem arrumada, perfumada hoje, bonita hoje. A gente não sabe do amanhã. Não sabe daqui uma hora. Exatamente, exatamente. O perfume. Às vezes as pessoas compram um perfume e deixam vencer o perfume, economizando. Não. E isso é muito de cultura, né? Porque eu falo sempre que eu vim de uma família humilde e eu lembro, assim, que a minha mãe sempre ensinou que a gente tinha que deixar a roupa para sair, a roupa para ir na missa e tal, não sei o quê, não sei o quê. E por muito tempo eu tive muita dificuldade em vestir roupas novas, sabe? Meu Deus, como eu tinha dificuldade, assim, porque eu tinha que deixar aquela roupa para uma ocasião especial. Até que eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu consegui virar essa chave, sabe? E como isso é importante.
O dia, a ocasião especial é hoje. E eu lembro quando o Arthur era pequeno, que o Arthur ganhou muita roupa, assim, quando ele era bebê. Eu fiz um chá de bebê e ele ganhou muita coisa. Nossa, ele ganhou. E eu usava. E a minha mãe lá em casa, ela dizia assim, não, isso aqui deixa pra sair. Não, isso aqui eu vou usar hoje. Mas tem que deixar pra sair. Em resumo, ele ganhou tanta coisa que passou de uma estação para outra e daí não servia mais. Então, assim, eu doei roupa nova dele. Só não tava com a etiqueta porque eu lavei tudo antes, né? Mas, assim, como que é uma cultura mesmo. E eu tenho tentado trabalhar muito isso na minha mãe. É uma crença. Exatamente. Eu tenho tentado, assim, muito estimular ela. Não, mãe, a senhora não precisa guardar. Porque isso vem desde de uma taça. Na minha casa, essas taças eu uso todos os dias. Eu tomo água na taça. Por quê? Porque é hoje a minha ocasião especial. Sim. Eu sempre tenho uma espumante na geladeira. Por quê? Porque eu gosto de tomar espumante. E se eu decidir que eu vou chegar em casa hoje e vou tomar uma espumante, eu vou tomar uma espumante. Sim. Por quê? Porque eu gosto. E eu mereço. E por que a gente vem dessa cultura assim... quando for uma ocasião especial? Não, gente. A gente tem que se sentir merecedora. Mas isso são crenças, né? Que a gente vai aprendendo desde pequeno. Então, são as repetições. Aí entra o que tem lá no meu livro. São repetições. Exatamente. Eu vou repetindo aquilo que os meus ancestrais faziam. Né? E eles também foram doutrinados a serem escassos. Sim. E claro, né, doutora? Porque a minha mãe, ela tá com 71 anos. Então, ela teve uma infância de escassez. Os tempos eram totalmente diferentes do que hoje. Sim. Né? Eu vejo muito assim, até mesmo comparando a minha infância com a infância do meu filho, são dois universos totalmente distintos, porque eu tenho muita lembrança, assim, tanto é que eu tenho um trauma. Eu não consigo pôr uma roupa curta nele. Essa semana, imagina, o Arthur vai fazer 4 anos, então, assim, escapa muita roupa. E essa semana ele colocou uma camiseta, ele queria ir com uma camiseta do Superman, ele era uma camiseta de manga curta. E daí eu pensei, vou pôr uma embaixo. E a que era da cor daquela de cima, era uma camiseta que já ficou meio curta. Aquilo me deu um negócio tão ruim, porque eu usei tanta calça pitoca, tanta blusa pitoca na vida, que eu compro tudo grande pra ele. Porque aquilo lá me incomoda, sabe? Por quê? Porque eu passei por isso. Isso me incomoda. E eu não quero que o meu filho passe. E aí, quando eu vi, assim, quando eu me dei conta de como aquilo me incomodou, passou um filme na minha cabeça. Mas é que eu falo, aí tem alguma coisa aberta ainda, que você ainda não resolveu. Exatamente. Que precisa ser sanada. Entendeu? Porque hoje tudo é moda. Se você for olhar, hoje tudo é moda, né? Eu falo uma moda que muitas pessoas usam, gostam, são as roupas rasgadas. Eu nunca usei, não uso. E eu digo sempre que é a moda trapinho, né? Que foi gerada ou criada naqueles que estão na rua, com roupa rasgada realmente, porque não tem roupa, né? Então, isso, energeticamente, te faz mal. Te traz escassez. Tá vendo, gente? Quando eu falo que não é para usar as calças destroyed, que elas destroem a imagem, doutora Mara, terapeuta, tá falando, ó. Não sou só eu. Doutora Mara tá falando. Isso, é energético. Energeticamente não é bom. Desde você dormir com o pijama rasgado. Eu gosto dessa camisetona toda furada, porque ela é bem leve. Você vai estar dormindo. A tua energia está totalmente aberta. E é frequência. Vai te trazer e gerar escassez. Porque você não pode dormir com um pijaminha bonito ou uma camiseta bonita, bem armada. Entendeu? Tá furado, tá rasgado? Não remenda. Troca. Hoje é tão... Né? Tem gente que fala, tudo é tão caro. Não, gente, não é. Tem tanta loja com roupas baratas. Né? Hoje não se veste bem ou melhor quem não quer.
Porque tem. Condição tem. Uma vez não tinha. Uma vez para a gente comprar um blazer, meu Deus, era no alfaiate e quanto custava, Exatamente. né? Tanto que agora você falou de moda, eu tenho curso de modelagem industrial. Costurei muito na minha vida, né? Então, assim, costurei para Pool, costurei para várias marcas em São Paulo. Então, assim, são coisas que eram caríssimas. Que para você comprar uma camiseta da Pool, meu Deus, tinha que juntar um dinheiro, né? Hoje não, hoje já é tudo mais fácil, né? Então, as pessoas às vezes choram de barriga cheia, Exato. né? Tem tudo ali na mão. Então, assim, essa semana ainda eu falei para um rapazinho que foi lá na clínica, a mãe dele levou ele. Ai, eu não sei como começar. Eu falei, olha, o que você queria fazer? Ah, eu queria fazer uns cursos de internet. Eu falei, pois é, abre aqui na internet, abri meu computador, passei o site para ele. Tem sites do governo que tem todos os cursos de graça. Não faz se não quer. Ah, mas daí não tem um professor explicando. Tem sim. É você que tem que querer. E atrás? E atrás, tem pessoa que diz assim, ai, curso online não presta. Não presta para quem não quer estudar. Não presta para quem não se dedica. Exatamente. Se você se dedicar, tudo presta. Tudo você consegue fazer. Então, hoje, tem a facilidade que se tem de fazer um curso de computação gratuitamente, que é o que mais se hoje ganha dinheiro dentro da computação. E aí a pessoa diz que não faz porque não tem condição de fazer. Não, porque não quer. Nós tivemos aqui, acho que ano retrasado, o SESI não deu os cursos porque faltou pessoas, faltou alunos. E os cursos são gratuitos dentro do SESI. E aí? SENAC, SESI. E aí? Então, assim, é como nós falamos lá no começo. Você tem que querer estar ali. Você tem que querer buscar aquilo que vai te melhorar. Do contrário, você não vai conseguir mesmo. Vai passar a vida choramingando. E vai chegar uma hora que ninguém vai querer te ajudar mais. Né? Porque ninguém quer ficar sustentando outras pessoas. E se nós formos ver também dentro da lei bíblica, aí daquele que comer do suor do outro. Essa carta para Coríntios, tá lá. Então, eu estou aí entrando já numa parte espiritual também, errada. E aí, quando a minha vida começar a tropeçar, a culpa foi de Deus? Do capeta? Não, eu escolhi. Quando eu falo isso, tem pessoas que ficam bravas comigo, mas é fato. Você escolhe a vida que você quer. Foi fácil eu chegar aqui? Não, não foi, gente. Eu passei fome. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Eu passei 40 dias com a barriga aberta em cima de uma cama fazendo tricô para entregar. Eu não deixei de trabalhar. Então, é o querer. É você confiar na tua força. Porque se você não confiar em você, quem vai confiar? Nem Deus. Me desculpe, mas nem Deus. Então, a gente precisa parar um pouco e analisar o que eu quero para a minha vida. E isso entra também nessa questão do suicídio. Nós temos que estar atento àqueles que estão do nosso lado. E aconselhar, e chamar, e dizer que ama. Por que é tão difícil dizer que ama? Por que é tão difícil dar um abraço? Mas contaminar? É diferente de todos os outros seres? Pessoas que não gostam de abraço são doentes. 5 abraços diários verdadeiro pode curar um câncer. Energia, energético, amor. Então, nós precisamos olhar para esses parâmetros. Ah, estou vendo ali um que está se dispersando. Ah, deixa, não é meu filho. Não é nada meu. Ou eu vejo uma mulher sendo espancada, eu vou ficar quieto. Não é na minha família.
ou um homem apanhando, né? Porque eu falo também, a neurociência desenvolve tanto leis cada vez mais apuradas dentro dos tribunais, mas só favorecendo as mulheres. Então, nós temos também homens que sofrem abusos, que sofrem dor, que sofrem pancada, e isso é fato. Mas não são vistos. Entendeu? Então, tudo é um fora de contexto. A balança pesa mais para um lado, assim como nós temos mulheres que incriminam pessoas inocentes, que vai lá provocar para prejudicar. Então, é índole. Cada um tem a sua. Então, depois que a sua vida vira uma bagunça, não reclame. Porque aí você vai dizer, eu não fiz nada, porque é que Deus está fazendo isso comigo? Não, você plantou em algum momento. A colheita é obrigatória. Como eu falo sempre, está nas duas leis. Está na lei da física, ação e reação, e está na lei de Deus, plantio, semeadura e colheita. Então, nós temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para nós. Como você se trata? Como você é quando você está sozinho? Você é essa mesma pessoa que a gente está aqui? Você vibra com as tuas coisas? Você fala com você? Porque diz que falar sozinha é loucura, né? Então, eu sou doida. Ah, eu também. Esses dias eu fiz um Reels que eu falei assim, claro que eu falo sozinha, às vezes eu preciso de alguém competente para me dar um conselho, né? Então, é brincadeira, mas ao mesmo tempo você está falando com você. Então, você tem que se gostar. Você tem que olhar para você com amor. Aí lá fora as pessoas vão te olhar com amor. Agora, se você é um falseta com você vai passar isso lá fora. Quer você queira, quer não. Você pode estar vestido de ouro. Eu fiz um Reels essa semana falando sobre isso. Que em qualquer lugar você é substituível. Sim. Mas para você mesmo não tem como substituir. Não tem. No trabalho, você pode. As pessoas vão contratar outra pessoa, eles vão chamar outra pessoa para cuidar dos teus filhos, alguém vai cuidar dos teus filhos, o teu marido, tudo, a tua casa. Mas você, Ser você, ninguém vai ser. ninguém vai ser. Cuidar de você, só você E pode. você sabe que os maiores problemas de inveja é a pessoa querer ser você. Essa inveja faz mal demais. A pessoa querer imitar você, querer ser igual. Né? E nós temos, assim, eu li um livro, deixa eu me lembrar o nome. Ele fala sobre a psicopatia de uma pessoa que queria tanto ser a outra, que se aproximou dela, ficou amiga. Mentes Perigosas é o nome do livro. E ela destruiu a vida daquela moça, de todas as formas. E aí ela fazia por trás dela para que a vida dela não andasse, para que ela caísse, e depois ela vinha e dava o ombro para a outra chorar, sendo enganada por ela. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que, infelizmente, está da mesma forma. E isso é muito triste. É muito triste. E as pessoas acham que você não vai saber. Que você não está vendo. Entendeu? E é muito difícil você lidar com pessoas que estão vivendo isto. E você ter que dizer para a pessoa, olha, se afaste dali, porque senão você vai para o buraco. Entendeu? E aí você fala, a pessoa começa a ligar. E quando vai ver é exatamente aquilo. Então, as pessoas estão ficando maldosas. Elas não querem fazer o que você faz. Elas não querem acordar às 5 da manhã. Elas não querem estudar como você estuda, mas elas querem o teu lugar. Elas não querem o que você tem, elas querem o teu lugar. Você. Ser você. É como você falou, não tem como ser eu. Eu também não quero ser ninguém.
Entendeu? Então, o mundo está desse jeito. Eu me deparo quase todos os dias com casos horrendos, que muitas vezes dá vontade de você parar. Mas é o meu trabalho. E é triste. É muito triste, porque às vezes tem mães que fazem isso com filhas. Marido que faz isso com mulher, mulher que faz com marido. Então, isso é triste. É uma decadência. Você está vendo uma decadência. Uma pobreza de espírito, como eu digo. Esse que é o pobre que Jesus falou. Jesus não falou pobre de dinheiro. É o pobre de espírito. Né? E ele também, como eu falo sempre, ele não escolheu os apóstolos por acaso. Cada um deles ensinou para nós uma lição. E cada um deles ensinou um sentimento. Eu vi um Reels esses dias que falava sobre isso. Nossa, eu achei muito interessante. Eu Perdão. fiz todo um estudo sobre isso. Nossa, e é muito verdade, né? É. Porque eu falo sempre do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. Porque a gente sempre tem a ideia de que Deus, né, os escolhidos de Jesus, no caso, eles seriam perfeitos. Eles não eram perfeitos. Não, todos eles tinham defeitos e até demais. Exatamente. E aí está é visível como Jesus nos ama da forma que nós somos. Sim. E ele nos aceita como nós somos. Sim. Porque Pedro, eu vi muito isso na série, né, no The Chosen. Pedro era cheio de defeitos. Sim, todos eles. Pedro era explosivo, Pedro falava e questionava. E mesmo assim ele foi escolhido, né? Então, como é importante a gente ver que mesmo nós tendo os nossos defeitos, que cada um tem, Jesus nos ama. Sim, e Jesus nos deixou um legado para que você continuasse o legado dele. Que nem Exatamente. eu falo sempre, Judas não traiu Jesus pelas moedas de prata, é pela inveja. Não pelas moedas, porque ele tinha dinheiro. Então, são coisas que conforme você vai se aprofundando e estudando, você vai vendo cada vez mais conexão com o que nós vivemos hoje. Com os ensinamentos que nós vivemos hoje. A pena é que nós temos muita igreja espraguejenta, como eu digo sempre. Uhum. São igrejas que colocam sempre o medo, o pavor, né? Que é jogar você um contra o outro, que é, enquanto você está na congregação, beleza, saiu da congregação, você vai passar fome, você vai chegar aqui rastejando. Eu já ouvi pastores falando isso. Então, isso é muito triste. Então, ele não está ali por uma missão, mas sim por dinheiro. Sim, infelizmente. Né? Então, isso tudo vai fazendo uma degradação no ser humano. Porque você veja bem, é a primeira vez em todas as gerações que os filhos têm o QI mais baixo que os pais. Então, assim, temos crianças hipertelepáticas que estão nascendo. Então, isso não é olhado, isso não é visto, né? Então, tudo isso é frequência. A frequência do planeta precisa se elevar. Aí as pessoas dizem, meu Deus, catástrofe, chuva, trovão, destruição. E os pensamentos de vocês, como é que está? Isso é vibração. Você só pensa mal, vou formar uma massa de coisas negativas. E o que eu vou ter é o retorno da natureza. E como as pessoas pensam negativo. Nossa, como é difícil lidar com isso, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho buscado muito sempre ver o lado positivo das coisas. E é difícil porque hoje as pessoas, elas focam no negativo. O que elas evidenciam é o negativo. E quando você tenta ser uma pessoa positiva, parece que as pessoas te olham e dizem assim, é louca? É louca. Eu levo o nome de louca. Você é doida, pirada, fala umas coisas. Sabe que
Desculpa, teve um caso de uma mãe que levou um menino lá. E eu falei para ela, teu filho é assim, 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 assim. E ela saiu de lá na época e disse que eu era louca. Falou no salão que eu era louca. Mas agora ela veio trazer o filho para eu tratar. Então, a princípio, ela achou que eu era doida. Mas conforme ela foi convivendo, o filho crescendo, e ela vendo o comportamento do filho, ela viu que realmente ele precisa de um acompanhamento, não só terapêutico, mas psiquiátrico. Porque é uma criança totalmente psicopata. Então, não tem como não tratar, não tem como não tomar remédio. Né? Então, a gente, antes de julgar, a gente precisa analisar. Eu falo sempre, analisa primeiro. Né? Ah, vieram falar isso e aquilo. O problema é de quem falou. Não entra na mesma banda, porque se você entrar na mesma banda, foi. Entendeu? Então, tudo isso é maldade, tudo isso é frequência. Então, as frequências vão gerando e vão aumentando. E conforme elas aumentam, nós vamos ter, sim, abalo sísmico, nós vamos ter várias coisas. Nós vamos ter guerra. Todo mundo fala, ai meu Deus, contra a guerra, mas é um povo que vive falando mal de outro povo, de outro país, de outra... É uma guerra mental. Né? E depois da pandemia, tudo isso piorou. E aí estão esperando agora outra pandemia. Então, já estão prevendo e já estão esperando. Então, pensa na frequência. Essa frequência vai aumentar. Basta a gente ver na mídia. Bota uma coisa sensacionalista. Quantos milhões de curtidas? E comentários horrendos que são fora do comum. Agora, bota aí um caso de superação, igual aquele menino lá no Nordeste que ganhou o prêmio de matemática, mesmo sendo paraplégico. Quantas curtidas tem? Pouquíssimas. Então, os valores se inverteram. Então, nós estamos começando a viver o quê? Sodoma e Gomorra? Aí não quer destruição? Não é Deus que vai destruir. São seres humanos, é o homem. E aí, quando você fala assim, as pessoas dizem, você é doida. É o que eu falo, você tem que comer para o teu corpo ter energia. E você precisa orar para você ter o espírito em dia também. Ele também precisa de alimento. E o alimento é oração, é meditação, é você estar em paz com você, é você buscar ser melhor para você primeiro. E para os seus também, né? Sim. Eu falo sempre que a gente tem que ser bom para a gente, para que a gente possa ser bom para os nossos, né? E eu falo muito isso. Cuidar da mente, cuidar do corpo, porque a gente só vai conseguir ser bom para os outros sendo bom para nós mesmos. Sim. Tem que começar em nós. Se né? você não se gostar... Exatamente. É como está na palavra, né? Agora me fugiu. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Exatamente. Aí eu te pergunto, no mundo de hoje, quantas pessoas têm capacidade de amar o outro? É aquilo que nós já falamos, né? As pessoas brigam por causa de política, que não leva a nada. Não acrescenta nada. Apoia o candidato X ou o candidato Y, fazem uma guerra, brigam entre familiares. Se matam. Exatamente. Por causa de pessoas que não estão nem aí. Ou até mesmo por causa de futebol, por causa de time de futebol. Então, assim, aí você vê o quanto a humanidade está doente, né? Sim. O quanto são pequenos de mente, pobre de espírito. Pobre de espírito. Exatamente. Né? Porque quando você começa a entender o que é energia, você começa a mudar. E eu falo por mim mesma.
Falo que eu já fui terrível. Tanto que a fama fica, né? Isso vai arrastar para o resto da vida a mulher ruim, chata, briguenta que eu fui. Mas não me importo, porque naquele momento eu precisei ser daquela forma para poder superar o que eu estava vivendo. Então, assim, eu sei por mim, a raiva me fez criar uma doença. Aí a culpa é dos outros? Não, é minha. Eu que nutria a raiva na minha cabeça. Eu que pensava 24 horas por dia o que não prestava. E eu fui destruindo o meu corpo. E aí as pessoas têm dificuldade de entender que é tua responsabilidade. Quer dizer que eu quero ficar doente? Sim, você nutriu isso. Você está nutrindo, você está alimentando a tua célula com aquele pensamento. E isso está mais que provado aí. Né? Que a maioria das doenças são psicossomáticas. E a neurociência está provando, chegando cada vez mais perto da parte espiritual. Logo, logo vamos ter aí novidades. Então, as pessoas precisavam se interessar um pouquinho mais, sabe? Em abrir aquele livrinho que muita gente acha que é besteira e começar a entender o que está escrito ali. No hoje. Né? Porque ela é tão atual como há 2000 anos atrás. Abrir e ler, né, doutora? Abrir e ler. Não só deixar lá Entender. naquela página aberta, pegando poeira. É. Tem gente que só abre para proteger, né? Fica lá no salmo aberto para proteger a casa. Né? Agora eu tive esses dias uma questão, né? Que nem você viu lá no Rio Grande. Destruiu tudo e a Bíblia estava inteira. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Tem muita coisa ali já invertida, muita coisa mexida? Tem. Mas mesmo assim, não conseguiram apagar o fogo do Espírito que está lá dentro. E a gente tem que olhar para esse lado. Então, quando a gente fala assim, fulano foi lá e tirou a vida. Ele não tem esse direito. A vida é dom de Deus. Entendeu? Dói ver alguém tirar a vida? Dói. Dói muito. Para quem trabalha como a gente, dentro de uma senda de espiritualidade, de frequência, de energia, nós sabemos o quanto isso é sofrido. E o quanto isso prejudica a todos ao redor. As pessoas não têm noção do que é você ter que viver 80 anos aqui e com 15 você tirou a vida. Quantos anos você tem para vagar? Teu espírito não vai ficar dormindo, não. Entendeu? Energia, frequência. Esse é um assunto que a gente pode até abordar qualquer hora dessa. Sobre a espiritualidade. Né? Que é muita coisa assim que as pessoas têm falta de conhecimento. Não existe, a Bíblia não fala de espírita. Fala sim. Fala em vários lugares. Né? Paulo para Coríntios mesmo diz, vós que sois cristãos e espiritualistas, ouçam. Está lá, a palavra. E várias outras coisas, né, que aconteceram e que foram invertidas, que foram mudadas. Então, a gente que estuda um pouco mais profundamente, uma vez eu discutia sobre isso. Hoje eu já não... Eu vou aprender para mim. Eu tenho grupo, quem quer ouve, quem não quer. É só, como eu digo, é só apertar ali e sair. Não precisa ficar. Então, a gente precisa disso, sabe? A gente precisa ensinar os filhos, os netos a ter esse contato com Deus. Não é questão de ir na igreja. Porta de igreja não vai salvar ninguém. Você é individual. Nós temos que entender isso. A partir do momento que eu saí da barriga da minha mãe, eu sou individual. Eu sou um ser único. Perfeito.
E eu vou ser o que eu quiser. E não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa dos outros. A partir do momento que eu tomei ciência de quem eu sou autorresponsável pela minha vida, pelas minhas escolhas. Ai, mas tenho trauma familiar. Tem, trata, cura. Entenda que a época dos seus pais não são a sua. É o que eu falo. Tá se pegando muita muleta nessa questão da criança. Entendeu? Então, quando não deu certo é porque a criança lá atrás. Não, você já entendeu que naquela época aquilo foi assim. Não tinha outra forma. Vocês já pararam para pensar quanto que eles sofreram? Para ir numa cidade noutra, a pé, de cavalo, montar num burro, numa charrete? Será que você ficaria à luz de lamparina? Lavar roupa no rio. Lavar roupa no rio? Hoje a gente tem máquina que faz tudo. Carregar cesto na cabeça? Entendeu? Então as pessoas não olham por esse lado. Hoje está tudo fácil, está tão fácil que nós temos excesso de pessoas que não se levantam nem para ligar uma TV. Ainda na minha época, a gente tinha que ir lá no botãozinho e ligar. Trocar de canal, eu tinha que ir lá trocar de canal. Então, eu me exercitava. Hoje nós temos mais doenças, nós temos mais obesidade, nós temos outras doenças mentais que são causadas também por estar ileso de fazer alguma coisa ou focado somente no celular, né? Põe crianças desde cedo já na tela da TV. Então, o que eu estou fazendo? Excesso de dopamina. E eu vou acabar viciando. E vai ficar viciado. O vício do celular hoje está sendo considerado igual a cocaína, igual ao crack, igual a droga. A mesma coisa. Ele dá os mesmos sintomas. Se vocês pudessem assistir um vídeo que eu assisti na minha aula internacional de psicanálise sobre o vício sexual e o vício do celular, vocês iam ficar impressionados. Porque você vê uma criança praticamente desmaiar por causa do celular, suar, bater, ter febre altíssima, porque foi tirado o celular dela. Então, ela teve o que ali? Uma abstinência, uma crise de abstinência. Só que as pessoas não abrem o olho. O que eu achei maravilhoso foi essa nova lei que foi assinada aí para as crianças não ficarem adultas antes da hora. Então, está proibido agora as mães colocar as crianças como uma menininha dentro da internet. Como uma adulta, com roupa de adulto. Criança tem que usar roupa de criança. Muito necessário, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta do quanto isso prejudica. Prejudica. Né? E as crianças, elas têm que viver a infância, elas têm que ser criança, com brincadeiras de criança, com vida, rotina de criança. Sim. Tem que ser. Porque se continuar do jeito que está, nós não vamos ter futuro, gente. Escrevam bem o que eu estou falando para vocês. Nós não vamos ter futuro. Cada dia agora é um dia menos, né? Mas tenho netos, meus netos vão ter filhos, vão ter uma vida. Mas se continuar todas as crianças que nascem serem taxadas como síndrome, remédio, dopante, que futuro teremos? Eu acho muito estranho. Isso é uma opinião minha, tá? Fique bem claro. Uma criança que tem autismo, ele já tem a mente com problema acelerado.
E a mãe dá celular para ele ficar quieto? Como para mexer no celular ele tem possibilidade de ideia e não tem possibilidade de ideia para outras coisas? Não tem inteligência para outras coisas, mas para o celular ele tem? É controverso. Entendeu? É controverso. Se eu já tenho uma mente acelerada com problema, eu vou piorar esse problema. Exatamente. Oi, o Alexandre Garcia tá dizendo oi. Oi, Alexandre, tudo bem? Vamos saudar a nossa audiência, né? Que hoje nós não Sim. falamos com a nossa audiência. Vamos agradecer todos que nos acompanham pelos aplicativos, quem também nos acompanha pelo Facebook e também quem está assistindo pelo YouTube. Lembrando que no canal do YouTube Elas, Uma Conversa e Cia, tem todos os episódios, inclusive com a doutora Mara, e todos que já passaram aqui pelo podcast. Então, você consegue assistir lá todos os episódios. Vão lá, se inscrevem no canal, deixem o like, que é muito importante. É muito. E também vamos agradecer os nossos apoiadores, o Instituto Terapêutico Poder das Mãos, da doutora Mara, a doutora Mara Regina, que também tem os cursos, né, doutora? Cursos e mentorias? Cursos, treinamentos e mentorias. Exatamente. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais, pode estar entrando em contato pelo Facebook, pelo Instagram. Tem o link lá, né? Tem todas as informações, pode estar entrando em contato para saber mais. Também a Kairos, Centro de Treinamentos, do meu amigo Jalce e da minha amiga Aline. A Polita Semijoias, da Paula. E também a Tatiane Rocha, que é a Tati da Mesa Posta, que faz trabalhos lindos, toda a parte de roupa de mesa, toda personalizada. Para quem quiser aí saber mais, a Tati também vai fazer um workshop sobre mesa posta. Logo, logo, ela vai trazer mais informações. Doutora Mara, deixe seus contatos, seu Instagram aí, para quem quiser segui-la. O seu Instagram pessoal, o Instagram do Instituto. Então, é Instituto Terapêutico Poder das Mãos. E o meu Instagram é @doutora Mara Regina. Então, lá agora, em novembro, nós estaremos lançando uns cursos diferenciados para o pessoal de massoterapia, que é o Seitai e o New Seitai, que é com martelo, ou seja, são as quiropraxia japonesa. Então, a gente vai estar com um curso aberto, já estamos abrindo, e também a massoterapia dentro da parte emocional, onde vamos poder trabalhar não só a dor da pessoa em si, mas com uma técnica desenvolvida por mim, onde vai estar trabalhando também pontos, onde vai estar mexendo na parte emocional e trazendo um alívio bem maior para essa pessoa em todos os sentidos da vida dela. Então, a partir de novembro, a gente vai estar aí abrindo a temporada de cursos, e para o ano que vem, em março, vou estar aí abrindo vagas para a constelação familiar e espiritual, que eu vou dar o curso que eu desenvolvi também. Então, estamos aí. Olha só que bacana. E também, além dos cursos, lá na clínica tem todos os atendimentos, né, doutora? Tem todos os atendimentos terapêuticos, né? Tem também os livros, para quem quiser adquirir, tem ali, tem nas livrarias em Beltrão também. E nós temos dança do ventre, dança cigana, nas terças e quintas. Então, quem quiser pode estar entrando em contato. Nós temos formação de dança cigana e dança do ventre. Então, quem tiver interessado em se formar para dar aulas, a professora Silvana vai estar lá para estar orientando.
Olha só que bacana. E também, né, tem todas as terapias. Tem reiki, tem... Tem o reiki, tem a terapia de constelação familiar, psicanálise, que é o que eu mais atendo ultimamente. Temos as terapias de divórcio energético, quem aí está precisando, está passando por algum problema de energia, de separação, que às vezes não consegue caminhar, então a gente trabalha com isso também, trabalha com harmonização dos ambientes, limpeza de ambientes. Então pode estar entrando em contato com a gente para a gente estar conversando e ver qual é a terapia mais necessária para esse momento. Exatamente. E falando também, né, da questão do Setembro Amarelo, quem precisar estar buscando uma ajuda nesse sentido, né, doutora? Pode estar entrando em Sempre contato. importante buscar Sim. ajuda. Quem está vivendo um momento difícil, eu sempre falo que a gente não sabe quem está do outro lado, quem está nos acompanhando ali do outro lado. E às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, de uma terapia. E não tem, às vezes a pessoa não tem coragem de falar, de buscar. E o que nós podemos dizer é que busque ajuda. É que às vezes a pessoa precisa de uma conversa. Exatamente. Então, quando eu falo assim, que muitas vezes a gente acaba atendendo gratuitamente, porque a gente sabe que há um mês atrás eu atendi uma moça do Rio de Janeiro, até recebi dela um presente essa semana, que foi um kart de tarô muito lindo, e agradeço muito, né? Que é os tarôs de gato, muito bonito, que estava numa situação completamente perdida. E ela veio no meu Instagram e disse: olha, eu não tenho dinheiro, estou numa situação assim, 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 você pode me ajudar? Eu automaticamente chamei ela, levei para o Zap, fiz a chamada de vídeo, começamos o trabalho, fizemos uma reprogramação mental, uma limpeza energética, e hoje ela já está trabalhando, e isso faz bem, né? Então, uma pessoa que disse que ela já estava simplesmente perdendo a coragem de caminhar, né? Que ela queria desistir da vida. Então, às vezes uma palavra sua pode auxiliar. Então, não negue ajuda, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu sempre falo isso. Exatamente. Você não sabe quem você será amanhã e nem como sua vida estará amanhã. Exato. E se você estiver assistindo essa live e sentindo teu coração de encaminhar para alguém que você sabe que está precisando, encaminhe essa live para que chegue essa mensagem para mais pessoas que precisam, né? Como é importante também a gente fazer esse papel, às vezes, de auxiliar da forma que conseguimos, né? Sim. Como Uma é importante. conversa, às vezes, que você fala, né? Aquele, oi, bom dia, como que você tá? Tudo bem? Ah, não estou bem. Então, mas vem cá, olha, faz isso, faz aquilo. Né? Isso ajuda muito. Exato. E ouvir, né? Ouvir as pessoas, porque a gente está vivendo um momento tão acelerado que muitas vezes o que as pessoas precisam é apenas serem ouvidas. E como é necessário falar sobre isso, né? É muito necessário. A gente vê muita coisa assim que é que nem eu falo para você, dói no coração da gente. Mas que nem sábado agora eu tenho projeto de novo. Então, para mim é uma bênção o projeto, porque agora eu estou profissionalizando as mães, né, que estão trabalhando. Então, logo, logo, daqui mais 6, 7 meses, elas vão estar também no mercado de trabalho. E isso é colaborar. Isso é você levar algo. Entendeu? Tem muita gente que fala para mim, mas você é besta de ficar aí no sábado gastando teu tempo com os outros. Não, para mim não é gastar meu tempo. Para mim é recuperar vidas. É trazer para a pessoa o orgulho de ser ela mesma. É ensinar para a pessoa que ela tem a capacidade como qualquer outra. Não importa se ela não sabe ler, mas ela ouve. E ela pode aprender. E com certeza a senhora também aprende com essas pessoas, né? Como aprendo. Como aprendo.
E é sobre isso, né? Sobre ter empatia para se colocar, para se doar. Como é necessário ver o quanto os outros precisam de nós e quanto nós precisamos dos outros. E você veja bem que quando você recupera uma família, não é uma família que você recuperou. São várias, porque elas têm primo, têm tio, têm irmão, têm isso, têm aquilo. E elas vão falando, vão ensinando aquilo que elas aprenderam lá. Isso é muito gratificante. Entendeu? Sim. Aí chegam às vezes, posso trazer minha sobrinha, quer vir? Pode trazer. Então, assim, até nós temos vagas para as famílias, né? Nós ainda temos, acho que 3 vagas. Então, a família que não, que a criança estuda, não pode ser só a criança, tem que estar os responsáveis. Pai e mãe têm que ir junto, né? Então, se alguém tiver interesse que é menos favorecido, que precisa melhorar a família, estão passando por discórdia dentro da família e quiser entrar no projeto, nós temos lá toda uma documentação que precisa ser assinada, né, para também garantir, né? E ainda temos 3 vagas para 3 famílias. Então, quem quiser participar, né, lá nós trabalhamos as crianças e os pais, sempre dentro da mesma modalidade, né? Agora mudou um pouquinho por causa do curso. Mas quando nós trabalhamos, a professora Edna trabalha emoção com as crianças, eu trabalho emoção com os pais quando trabalha. Vamos trabalhando sempre em conjunto, depois pais e filhos juntos. Então, isso muda bastante a convivência, a forma de ser e tudo mais. Então, é muito gratificante. E quem tiver interesse em participar pode estar entrando em contato Pode também estar entrando em contato com o Instituto Terapêutico. pelo Instagram. Pelo Instagram ou pelo Zap, né? Que tem no Instagram lá. Ah, tem o link, né? Tem o link do WhatsApp. Tá, ok, então. Então, agradecer mais uma vez a doutora Mara por estar aqui conosco, trazer os seus ensinamentos, o seu conhecimento, compartilhar suas experiências aqui conosco, é sempre muito enriquecedor. Agradeço vocês que estiveram conosco, você que está assistindo essa live. E mais uma vez, falar que encaminhe para alguém que você acha que seria necessário, que seria interessante essa pessoa estar assistindo, ouvindo essas informações. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E na semana que vem estaremos aqui novamente trazendo mais informações para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Ai, eu estava dura.